O SysSteel é uma aplicação para o gerenciamento integrado da produção aplicado à construção metálica. Nesse diagrama, conseguimos apresentar que o SysSteel pode ser aplicado em várias fases do processo produtivo na indústria da construção metálica. No banco de dados inteligente é possível fazer integração com softwares de modelamento tridimensional. Podemos também ter integração com softwares ERP e durante a fase de produção, com o SysSteel é possível fazer integração com as máquinas NC. Tudo começa com uma boa interface com as soluções disponíveis para o modelamento 3D, como Tecnometal, Tekla, STS2, entre outras. E o SysSteel tem uma interface onde o usuário pode especificar como ele quer importar esses dados, tanto quanto a conjunto, quanto às peças, quanto a solda e elementos de conexão. Todo elemento importado é validado na biblioteca de materiais. Os elementos não padronizados podem ser atribuídos para elementos padronizados. Um projeto no SysSteel ele pode ser digitado ou importado os dados. Nesse caso, temos as informações quanto à marca e suas peças, incluindo chapas, perfis, elementos de solda e conexões, os seus dimensionais, a sua geometria. No caso de revisão de projetos, quer seja na alteração dos dados ou na reimportação de informações, ou seja, vão ser identificados elementos que estão na revisão 0 não estão na revisão 1, ou elementos que estão na revisão 1 e não estão na revisão 0. No SysSteel, na lista de material, existe uma coluna de revisão, onde a empresa pode controlar a revisão tanto das marcas quanto das peças. Durante a fase de implantação do SysSteel, para cada empresa serão configuradas as opções de produção, ou seja, o que eu faço, como eu faço, onde eu faço. No caso específico do furo, eu posso especificar como é feito esse furo, com broca ou com plasma ou outra opção, e onde que será feito esse, dependendo do fluxo de operações de cada empresa. Na fase de implantação do SysSteel, configuraremos quais são os UQs, ou seja, furo, contorno e recorte, como é feita essa operação com broca ou com plasma e onde que é feita essa operação. Ou seja, para cada empresa existirá configurado no SysSteel quais são essas operações e o relacionamento entre elas. Sendo assim, na minha lista de material, tanto para conjunto quanto para peças, o software já vai fazer uma atribuição das operações, ou seja, onde serão realizadas as operações para cada elemento. Nesse caso específico, para a peça número 5, que é uma chapa com 3 furos, já foram atribuídas quais são as operações, ou seja, o que ele vai, ou seja, para essa chapa eu tenho os furos e o contorno, onde que vai fazer e como será feito. Como nesse instante eu tenho um projeto no SysSteel, as suas fases, a sua lista de material, tendo os conjuntos, as peças, seus quantitativos e também a sua geometria, e também vimos que eu tenho a atribuição de operações a cada elemento, é possível fazer o cálculo do tempo teórico para execução de cada operação em cada peça do meu projeto. Nessa imagem é mostrada a estrutura do meu projeto, tendo projeto, fase, lote de produção, conjunto, quais são as suas peças, os seus quantitativos, e para cada operação onde está previamente atribuída operações para cada peça ou conjunto, é feito o cálculo teórico utilizando formulações pré-configuradas e também que podem ser alteradas no SysSteel. No SysSteel também temos funcionalidades para a geração do plano de corte, tanto para chapa como para perfil. Além da funcionalidade de geração do plano de corte, é possível a geração de retalhos e também de refugos. Além disso, o SysSteel contém módulos para gerenciamento de estoque, ou seja, em função dos materiais de um projeto, os nestings feitos tanto de chapa quanto de perfil e também o gerenciamento de retalhos, o SysSteel tem um módulo de estoque para fazer o gerenciamento tanto de peças e também o gerenciamento de retalhos e refugos, tanto reservados como livres. A partir do cálculo teórico de tempo, é possível fazer o planejamento da produção, ou seja, a partir dos lotes de produção e de uma sequência pré-estabelecida de operações, é possível que se faça o planejamento para a produção de uma obra. O SysSteel também considera a existência de outros projetos que foram planejados para o mesmo recurso. Nessa imagem podemos ver que após o planejamento prévio, constatou-se uma sobrecarga num certo período, um dia por exemplo, numa certa máquina. Com o SysSteel é possível a geração de códigos NC para as máquinas, como Kaltenbach, FISP, Ebbinghaus. Utilizando as informações planejadas, é possível a geração de ordens de produção e também fazer o apontamento. Como mostrado nessa figura, existe a opção
onde o usuário pode digitar as informações no próprio sistema, ou ele pode gerar um relatório contendo inclusive código de barras que podem ser apontados por um coletor e depois transmitidos ao CSTIL, ou utilizar processos mais simples. A partir das informações de solda contidas na lista de material e também alimentação de dados quanto às categorias dos processos de soldagem, tudo integrado ao CSTIL, é possível ter o controle de solda no CSTIL. Um modo interessante do CSTIL Manager é o modo para monitoramento dos processos 3D, onde eu tenho uma visualização de toda a obra e, em função dos dados apontados de produção, eu consigo visualizar em termos de cores cada etapa da produção, o que foi planejado, não realizado ou mesmo montado em campo. Outra opção é a geração de romaneios, tanto como lista textual, onde o usuário pode informar os conjuntos que vão ser transportados, ou mesmo fazer uma simulação, fazendo uma simulação 3D da carga. O CSTIL contém dezenas de relatórios e, além do mais, o usuário pode customizar relatórios. Aqui mostramos, por exemplo, relatórios gerenciais de produção, onde apresentamos uma lista de projetos, o peso acumulado, peso e tempo por projeto planejado, peso e tempo produzido, peso e tempo a produzir, além de informações de pintura, sucata ou embarcado, ou seja, o usuário pode customizar seus relatórios. Um outro exemplo, um relatório gerencial de estoque para cada obra, em função do tipo de material, eu posso saber, em termos de peso, qual que é o peso para cada material, da lista preliminar, da lista de material, o que é necessário comprar, estoque livre, retalho reservado, segurança. Em resumo, temos um real controle da fabricação. Sabemos de todo o progresso com as informações da produção em termos de custo e eficiência do mesmo. Como vantagens, podemos citar uma real gestão do meu processo produtivo, integração das informações e qualidade. Além do mais, eu sei o material certo, na hora certa, na localização correta. Apresentamos aqui alguns dos nossos clientes ao redor do mundo, em países como Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha, Suíça, Áustria, entre outros. No Brasil citamos alguns, como ITSEC, Brafer, Codem, Metasa, Malta e Strutel. Temos um escritório no Brasil. A Nemetschek CIA conta com 8 engenheiros sediados no Brasil e eis aqui as nossas informações para contato. Obrigado.